Considera-se, portanto, que a formação e profissionalização do pedagogo no contexto educacional, cultural e político brasileiro, por sua vez, fornece a delimitação de diversos contornos identitários, ou múltiplas identidades, considerando-se que a formação no curso de pedagogia, que especificamente forma o pedagogo, sofreu, como qualquer prática cultural humana, profundas modificações ao longo da história. Ontem foi dia 20 de maio que nacionalmente se comemora o Dia do Pedagogo. Diante de toda a complexidade da barbárie posta do que estamos vivendo atualmente, algumas coisas precisam ser ditas. Então, corre lá, pegue seus EVA que a gente vai conversar um pouquinho. Antes de tudo, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem seus comentários, siga a gente no Twitter, Instagram, no Facebook. Então, para começar, vamos tentar entender o básico. Por que Dia do Pedagogo? Então, em linhas gerais, o Dia do Pedagogo, a gente pode dizer que ele é recente. O início da discussão sobre um Dia Nacional para se comemorar a profissão pedagogo foi uma proposta do deputado federal Eduardo Gomes, em 2010, pelo projeto de lei 7.264. Mesmo esse projeto de lei tendo sido proposto no ano de 2010 por um parlamentar que ocupava uma cadeira na Câmara de Deputados via PSDB, a gente tem apenas em 2015 a aprovação da lei que instaura então, e homologa aí e deixa claro qual é o Dia Nacional para se comemorar a profissão pedagogo, que é a Lei 13.083, que foi sancionada. Eu não vou ficar falando sobre esse processo de constituição legal do Dia Nacional do Pedagogo. A minha reflexão com vocês aqui parte para um outro princípio, que é o princípio de se pensar a identidade e a profissão do pedagogo nos tempos atuais. E para isso, eu organizei a nossa conversa de hoje aqui neste vídeo em 3 momentos. Então, o nosso primeiro momento se refere a entender a pedagogia como a ciência da educação. O segundo momento trata da caracterização geral da formação do pedagogo. E o terceiro momento da nossa conversa será sobre o pedagogo, o fazer pedagógico diante dos limites e desafios do tempo atual. Então, para a gente pensar a pedagogia enquanto ciência da educação, eu resgato um pouco daquilo que eu disse com a citação da professora Iria Brzezinski no início do vídeo, citação essa que encontra-se no texto que eu vou deixar na descrição da professora Iria, que se chama Pedagogo Delineando Identidade. É um texto de 2011, mas fundamental para a gente conseguir entender e conhecer um pouco da história do curso de pedagogia no Brasil, bem como os marcos que delineiam os rumos da formação de pedagogo no Brasil pós a homologação das diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia em 2006. Nesse sentido, então entendemos que a formação do profissional pedagogo, ao longo da história e do desenvolvimento do nosso país, ela teve constantes mudanças no âmbito educacional, cultural e político. Nesse sentido, a gente pode tentar entender de forma mais ampla como que se deu todo esse processo. Entendimento esse que nós não faremos especificamente neste vídeo, mas também deixo a recomendação de que vocês acessem o canal do professor Alessandro de Mello,
que também vou deixar aqui na descrição para vocês, que tem diversos materiais acerca do curso de pedagogia, da construção da identidade do curso de pedagogia, assim como também bases conceituais para entender o que é a educação e o que é a pedagogia enquanto ciência da educação, suas modalidades e principalmente a sua identidade. A ciência da educação, né, a qual nós estamos tratando aqui hoje, ela se envolve nas questões e problemáticas da educação em sentido amplo e na educação em sentido estrito. Então, dessa forma, a gente pode entender a educação em sentido amplo da seguinte forma, que ela é inconclusa, um fenômeno próprio das relações sociais mediadas pelos processos de trabalho. Então, a educação em sentido amplo, que a gente está tratando aqui, da qual também se ocupa a pedagogia, ela é a educação que ocorre nas relações sociais humanas no devir do desenvolvimento histórico da humanidade. E aí nós temos que entender que existe um determinante geral que funda as outras relações sociais, tal qual a educação, a cultura e etc. Mas já vou falar sobre isso. Antes, precisamos entender, assim, bem brevemente, que educação em sentido estrito é a atividade de praxis elaborada conscientemente e planejada para transmitir valores, habilidades e conhecimentos de uma dada sociedade. A síntese que eu quero trazer para vocês de educação, né, como objeto de estudo da pedagogia, se é que podemos dizer assim, pensando que ela é a ciência da educação, é que o complexo social da educação é fundado pelo complexo social trabalho e manifesta-se no complexo social da reprodução. Vamos lá. Esse entendimento de educação em sentido amplo e estrito é fundamental para a gente entender a totalidade do que é, então, a pedagogia enquanto uma ciência da educação. A educação, ela é um complexo social que se manifesta nas relações sociais humanas. Mas o que funda a educação enquanto um complexo social das relações humanas é um outro complexo. E esse complexo social é o trabalho. Aqui nós estamos entendendo o seguinte, que a educação ela é um complexo social fundado por um complexo social fundante, ou seja, complexo social fundado, educação, complexo social fundante, o trabalho. Como que a educação se manifesta na dinâmica desta sociabilidade, então? Ela se manifestou a partir de um processo de reprodução social. Então, só para a gente entender em linhas gerais que a educação em sentido amplo e sentido estrito, ela tem como característica geral a categoria do trabalho como fundante de toda a organicidade do seu processo de constituição e desenvolvimento. Bom, dessa forma a gente pode passar para o segundo ponto da nossa discussão de hoje, que se refere à caracterização geral da formação do profissional pedagogo. E aqui eu destaco dois documentos muito importantes para a gente entender esses marcos que constituem a formação do pedagogo na atualidade. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, de 2006, e a Resolução 2, de 15 de julho de 2015. Esses dois documentos constituem a característica geral da formação do pedagogo na atualidade. Temos ainda uma série de outras questões e discussões que estão no âmbito da formação de professores, da constituição da política de formação de professores no Brasil hoje, que se envolve a um movimento de reforma educativa muito maior. Inclusive, já foi tratado numa live que tem aqui no canal sobre a atuação e função do profissional pedagogo. E lá a gente discute um pouco sobre essa questão de como que se dá dentro desse processo de reforma educacional os desafios da atuação do pedagogo. E esses desafios da atuação do pedagogo requerem uma adequação da profissão, né, do fazer pedagógico, do pedagogo, como nós estamos tratando aqui no vídeo de hoje,
com essa dinâmica de reforma educativa via BNCC, via reforma do ensino médio e tudo isso que nós vamos tratar daqui a pouco também. No entanto, eu retomo a professora Iria Brezinski aqui e trago o que ela evidencia de mudanças na constituição da formação do pedagogo pós-diretrizes curriculares do ano 2006. Na atualidade, segundo as diretrizes curriculares nacionais do curso de pedagogia, a docência consiste na base da identidade do profissional pedagogo. Respeitada essa base docente, a implementação destas diretrizes vem introduzindo uma identidade múltipla e complexa do pedagogo, na qual se articulam ao ser professor, ser pesquisador e o ser gestor. A título de curiosidade, o Censo de Educação Superior, publicado o ano passado, referente aos dados de 2017, coloca o curso de pedagogia como o segundo curso com o maior número de matrículas, ficando atrás apenas do curso de Direito. Segundo os dados do resumo técnico apresentado pelo INEP, o curso de pedagogia no ano de 2017 teve um total de 714.345 matrículas. Nós passamos agora para o nosso terceiro ponto de discussão, que consiste em entender o pedagogo e o fazer pedagógico diante dos limites e desafios do tempo atual. O maior desafio e o maior limite do fazer pedagógico está no enfrentamento às problemáticas que advêm do contexto de pandemia do qual vivemos. Desta forma, os dados referentes ao Covid-19 no país, eles não são nada confortáveis. Temos até o dia 20 de maio registrados 291.579 casos confirmados, um total de 18.859 óbitos, numa taxa de letalidade de 6,5% e mortalidade de 9,0%. E mesmo diante de toda essa complexidade, o setor empresarial ele vem lucrando diante desse contexto de pandemia via a implementação do ensino remoto. Sabemos que tudo isso representa uma articulação da burguesia nacional aos organismos internacionais sob uma lógica imperialista, mas ao mesmo tempo também atende aos princípios de um fenômeno de financiarização e mercantilização da educação, sobretudo da educação pública em seu nível básico, que impõe o projeto de educação estrita do capital à formação da subjetividade e consenso dos sujeitos mais... Então, para além desse contexto de pandemia, nós já estávamos trabalhando com outras preocupações e outras inquietações no que compete às nossas atribuições como profissionais que pensam e atuam com a ciência da educação. E aqui eu estou falando das discussões que já estávamos travando sobre as políticas de financiamento pelo Fundeb, que se encerra este ano, a Base Nacional Comum Curricular, que está em processo de implementação, a reforma do ensino médio aprovada pela Lei 3.415, que, por sua vez, dá a legitimidade jurídica para homologação e finalização do processo de constituição da Base Nacional Comum Curricular, o desmonte da universidade pública, que, por sua vez, implica e prejudica a formação de profissionais da educação, seja nas mais diversas licenciaturas e mesmo nos cursos de pedagogia. E aí eu estou falando do projeto Futura-se do governo Bolsonaro para as universidades federais e a Lei Geral das Universidades, conhecida como LGU, para as universidades estaduais aqui do estado do Paraná. Também lidávamos com as problemáticas a partir do que tange a Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos os gastos com os recursos públicos. E aqui eu destaco principalmente o Serviço Público da Educação e da Saúde. O Serviço da Saúde, pela manutenção do Sistema Único de Saúde, o SUS,
e a educação aí pela efetivação das medidas e reformas que eu comentei algumas aqui, que de certa forma implica numa precarização ainda maior da educação básica e a possibilidade de entrada do setor empresarial na educação, contribuindo aí massivamente para um processo de financiarização e mercantilização da educação pública brasileira. E diante de toda essa exposição que eu fiz, eu chamo vocês para reflexão e faço o seguinte questionamento a todos que nos acompanham, principalmente aos pedagogos e pedagogas. Temos algo a comemorar? A resposta que nos vem é negativa, não temos o que comemorar, mas uma coisa podemos afirmar que temos muito o que construir. Afinal, o nosso fazer pedagógico, ele é uma constante atividade de praxis. Isso, eu encerro essa minha breve fala com vocês com uma passagem do Paulo Freire, patrono da educação brasileira, que nos remete a pensar um pouco sobre essa praxis tão necessária para a nossa profissão pedagogo, para o nosso fazer pedagógico. E ele diz o seguinte: a praxis é a reflexão e a ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela é impossível a superação da contradição opressor-oprimidos. Desta forma, essa superação exige a inserção crítica dos oprimidos na realidade opressora, com que, objetivando-a, simultaneamente atuam sobre ela. Espero que tenham gostado e principalmente espero que a todos os pedagogos e pedagogas que nos acompanham, assim como todos os profissionais e militantes da educação, não percam essa busca constante pela praxis revolucionária tão necessária para a mudança social do nosso tempo.